Sejam todos muito bem-vindos, amigos vascaínos. Estamos hoje aqui, mais uma vez, super bem acompanhados, Léo. Uma satisfação enorme. Olha o Capita aqui. Obrigado, tá? Eu sempre começo apresentando aqui por ordem horária. Tô certo? É isso? O relógio hoje é digital. O relógio é digital, ninguém sabe como é que funciona. Boa. Mais horário. Tá bem, Brunão. Ao meu lado temos aqui o Leonan. Tudo bom, Leonan? Sempre bom. Satisfação. E do lado de lá, Léo, como sempre, a mesa fica mais pesada pra lá, não é? A ladeira é íngreme. Os craques de bola sentam lá, a gente que é iniciante no modo easy, a gente tá aqui desse lado. Hoje a gente tem o capitão Mauro Galvão e o nosso capitão aqui do podcast, Igor, também. Que isso, Igor, tudo bom? Assim eu fico até, como é que você vai me botar lado a lado assim? Você Mauro que Galvão, 100% não do dá, lado cara. das estrelas. Mas, cara, ó, satisfação, agradecer ao Mauro pela presença, solícito assim de imediato, assim que a gente, procurou, mandou mensagem, ele já se colocou à disposição. Então, gostaria de fazer um agradecimento aqui e dizer que além, estamos numa semana histórica aí, né? O Vasco conseguiu um resultado Marcante, histórico. Histórico. E para comemorar esse resultado histórico, nosso capitão histórico, né? E antes do Mauro pegar a palavra, olha só o tamanho do currículo do homem, rapaziada. Mauro Galvão começou no Internacional em 1979, correto? 79. 1979, passou pelo Bangu, Botafogo, Lugano, Grêmio, Vasco da Gama, no auge do Vasco da Gama, foi com o Mauro Galvão lá como nosso capitão, encerrou a carreira no Grêmio. Nesse meio do caminho, 2 Copas do Mundo pela seleção e uma Olimpíada. Tá Só bom de isso. currículo? Só isso. Então, Mauro, muito obrigado novamente pela participação aqui no nosso podcast. Seja bem-vindo. E comece aí a dar uma breve palavra aí, um breve comentário dessa sua gigante carreira que a gente vai descrever ela bem aqui durante o podcast. Bom, primeiro, um prazer estar aqui com vocês, né? Não podia ser diferente, né? Claro que eu recebi esse convite e o podcast da Colina eu não poderia faltar de maneira alguma. Então, um prazer estar aqui com vocês e vamos falar bastante aí, né? Da minha carreira, futebol e do Vasco, né? Que é uma coisa que realmente está sempre na nossa A paixão memória, que nos une, né? Com certeza. E nessa semana também deixou, assim, acho que todo mundo, assim... Eufórico, né? Eufórico e Esperançoso. o esperança, né? Essa acho que é a palavra. Esperança que esse time, né, esse grupo consiga manter, né, essa atenção, né, essa pressão, né, e a seriedade, saber que esse jogo aí passou, já não conta mais, tem que pensar já para frente, para tentar engrenar aí uma série de jogos e sair, né, dessa zona ali do perigo. Isso aí. E eu vou só terminar aqui falando brevemente os títulos que o Mauro ganhou com a nossa camisa, né? Não vai ser breve, então. Pois é. Campeão brasileiro em 97. Mauro, se por acaso eu esqueci de algum, você me lembra. Isso aqui eu não preciso nem usar. Não. Eu acho que eu não preciso nem olhar o computador. Vamos lá. Campeão brasileiro de Se quer, eu falo. 97. Se quiser, eu falo. Pode ser? Vai Posso. lá, vai comigo então. Então, campeão brasileiro de 97, né, no primeiro brasileiro que eu disputei com o Vasco. Em 98, campeão carioca. Eu fiz o gol da decisão. Em cima do Moça Bangu. bonita. Naquele famoso jogo, É. Bangu, que até muita gente foi dormir, né, porque apagaram as luzes. Sim. Sabe o que aconteceu naquele jogo? Quando apagaram as luzes, eu fui em cima do árbitro e perguntei quantos minutos falta. Ele falou, acho que faltavam uns 4 ou 5. Aí eu fui falar com o Lopes. Lopes, posso ir para frente? Ele pode. Tava empatado o jogo, né? Sim. Aí eu fui pra frente, larguei a defesa, fui pra frente. Aí sobrou uma bola lá, um Juninho colocou no meio. Eu parecia como centroavante ali. Sim. Aí eu acabei fazendo o gol. E aquele goleiro do Bangu, uma figuraça, ele tava uma banca danada. Eu sou fogo mesmo, aquelas coisas. E aí o Odivan tinha tentado, também não tinha conseguido uma cabeçada. E ele tava pegando tudo mesmo. E essa aí não pegou, acabamos fazendo o gol. Então foi o primeiro título do ano do centenário, né? Exato. 98. Depois veio a Libertadores. Né? Foi importante, né? Porque já logo de saída, assim, a gente já conseguiu um título. Já Então, tira um peso, tirou o né? peso, Isso. né? Já entramos para disputar as outras competições com mais tranquilidade. Né? Até porque o rival também, no ano do centenário, não ganhou nada. Nada, passaram uma vergonha. E aí aí eles tinham essa expectativa, né? Criaram assim, eles também não têm que ganhar nada, mas aí a gente ganhou logo o Carioca e depois a Libertadores para mostrar a grandeza. Mas é meio geral isso aí, né? Eu acho que muitos times do ano centenário não foram bem. Exato. Acho que a maioria daquilo que eu acompanhei, né? Sim, verdade. E aí a gente conquistou esse título inédito, né, pro Vasco, né? E para mim também era inédito, né? Para vários jogadores ali que estavam naquele grupo, mas foi assim
na hora certa, né? Acho que todo mundo ali estava muito ligado e querendo esse título, né? Não só os jogadores, na torcida, direção, né, do clube, todo mundo fazendo o melhor, foi muito bom. E aí depois passamos para 99, né, o Rio-São Paulo. Tivemos algumas também, esse eu já não consigo gravar muito, Copa Rio, Taça Rio, e aí já não... E todos os anos a gente ganhou pelo menos um turno. Que a gente né? chegou sempre na final e nem sempre ganhamos. Esse eu não consigo lembrar, porque eu lembro mais quando é o título assim, total, né? Taça Guanabara. E aí depois a gente ganhou mais um brasileiro, né? Que é a Copa João Avelange. E depois a Mercosul. Exato. Que a gente ganhou aquele joguinho fraco, né? Jogo 4-3. A gente vai falar sobre ele também. Então, eu não erraria. O gabarito tá aqui na cabeça de todo vascaíno, creio eu. E lembrar para quem não conhece, que pode ter gente mais nova que não assistiu, o Mauro, você foi capitão praticamente de todos esses títulos, né? Praticamente. Talvez alguns com o Romário tenham assumido a braçadeira ali, né? Você chegou ao Vasco com quantos anos? No último do Vasco, do Mercosul, não era capitão, não. Mas na Mercosul, na Libertadores, que foi o principal título, nosso capitão era o Mauro Galvão. Você chegou ao Vasco com quantos anos, Mauro? Agora tu me pegou. Eu tinha, acho que uns 35 anos. Quando você chega ao Vasco, você 35. E naquela época não jogava tanto com os jogadores. Nessa idade, eu lembro muito bem que o Mauro chegou e assim, de certa forma, com desconfiança. 35 ou 34, não tenho certeza. Agora fiquei na dúvida, mas também não muda muito. Então, e chegou em 97, né? 97. Isso. Poderia estar jogando agora. Faz as contas aí, eu nasci em 61. 96. Então, e aí esse tempo no Vasco foram quantos anos aí? Com esse eu praticamente 4 anos. 4 anos. Então você jogou até os 30 e... Eu joguei até os 40. Não, no Vasco. No Vasco. Encerrou no Vasco. No Grêmio. Foi pro Grêmio depois Você fica no Vasco até os 40 e depois encerra no Grêmio. Encerra no Grêmio. 41, praticamente. Como vocês sabem, esse episódio vai ser sensacional, mas a gente precisa muito do apoio de vocês. Curte, compartilha, espalha para todo mundo, mete o dedo no like, se inscreve no nosso canal lá, vai ser super importante esse apoio para que a gente consiga trazer convidados e informações assim para vocês nesse nível aqui, a nível Mauro Galvão de excelência. E aí, Mauro, eu vou começar com assim, o seu breve momento ali no futebol, o seu iniciozinho no Sul, como é que foi a sua infância em Porto Alegre, como é que foi os seus primeiros passos no futebol, quem te descobriu? Na verdade, assim, eu comecei no futebol, né, muito no bairro, assim, né, a gente jogava bastante ali em Porto Alegre, tinha uma pracinha, então o pessoal se reunia ali a jogar, e o meu pai sempre também me deu muito apoio nesse sentido, claro, a minha mãe da mesma forma, é que o meu pai chegou a jogar, né, futebol amador, mas no futebol amador era muito forte, e ele acabou me passando, né, bastante coisa, porque apesar de não ser zagueiro, ele era volante, tem um pouco de proximidade, né, com a função. Então ele me passava sempre mais ou menos aquilo que eu ia enfrentar, aquilo que ia acontecer. Me ajudou bastante. Você sempre foi zagueiro, então, já que teu pai estava comentando que teu pai te passava assim, você sempre jogou como zagueiro? Eu sempre, a partir de um momento, quando eu entrei para jogar em times realmente federados, aí eu comecei já praticamente na zaga. Porque o que me chama a atenção é que assim, o futebol do Sul é um futebol tão de força, e você esguio, né, de certa forma, não sei, acredito que você era franzino, para ser zagueiro no Sul, eu acho que seria muito diferente. Era um estilo muito diferente de zagueiro do Sul, porque quando a gente pensa em Campeonato Gaúcho, é um campeonato realmente de força, pessoal que chega mesmo, ainda mais antigamente, né? Exato. Mas isso nunca foi isso nunca te trouxe nenhum problema, assim, ninguém te via de repente... Não, eu acho que sempre existem, né, essas coisas, né, um pouco de algumas dúvidas, né, mas vai jogar, é muito novo. O brasileiro tem um pouco essa coisa, né, ou você é muito magro ou você é muito gordo, ou você é muito alto ou muito baixo, sempre tem uma coisa. Eu sempre falo que eu acho que o negócio é dentro do campo, né, você tem que jogar. E eu comecei a jogar como ponta, né, no time de bairro, assim, jogava pelo lado, só que eu vinha sempre fechar, ajudava. Aí depois já joguei como lateral direito, né, e aí quando eu fui pro Grêmio na base, né, eu comecei minha base no Grêmio, com 11 anos. Aí eu fui jogar como lateral direito, né, porque é a posição que estava carente, não tinha ninguém ali, é a posição que eu vou ir numa posição que já tem gente. Eu vou na posição que não tinha ninguém na lateral direita. E ali fui bem, tá. Claro, eu tinha 11 anos, né? Ali você corre.
tranquilamente. Tá descobrindo ainda, né? Na verdade, eu acho que é isso. O jogador, ele tem um período que ele vai vendo, vai testando, mas aí, até ele chegar na posição, demora um pouco. E às vezes, a gente já viu muitas vezes o treinador descobriu no profissional a posição do jogador. Já aconteceu várias vezes. E é interessante, você vai tendo experiência, né, por todo o setor do campo, então... Isso que você falou é a chave do negócio para mim. Porque quanto mais você joga em outras posições, mais você aprende. Porque uma hora você vai chegar ali naquele setor e você vai ter que saber fazer. Eu chego na área, por exemplo, do adversário e eu fico perdido, não sei o que eu faço. Aí eu vou voltar? Não, eu tenho que saber o que eu vou fazer quando a bola chegar. Né? Ou eu cabeceio, ou eu domino. Então, eu acho que sempre eu me vi assim como um jogador de futebol. Sem esse negócio de, tu é o zagueiro. Jogador. A bola vem, eu tenho que saber dominar, eu tenho que saber passar, eu tenho que saber o que fazer, entendeu? Eu acho que é isso. Só para ilustrar, vamos transferir para os termos atuais, digamos. Sim. Imagina você assistindo hoje o Mauro Galvão jogando, qual a principal valência que você diria que você teve? Jogando? A principal valência. É antecipação, né? Nossa. Então é a leitura da leitura jogada. do jogo. Leitura de jogo. É isso que porque eu tô perguntando isso, desculpa me interromper, eu tô perguntando isso porque o Igor citou sobre ser franzino e jogar na zaga. E aí você falou que começou de ponta e aí recuou pra zaga. Quer dizer, pra jogar de ponta requer velocidade. Pra jogar na zaga requer força. E aí você chega no auge, você conquista tudo que conquistou. E qual era a principal valência? A leitura de jogo. Porque, né? Faz todo Caminhou sentido. por muita coisa. Que vem com o tempo também, né? Isso aí e ganhou muita coisa já no final da carreira ainda, né? Então, mesmo tendo jogado já a Copa de 86, muito novo, né? Você tinha 25? Acho que uns 24. 24, 24. Porque eu faço em dezembro, aniversário, sempre... Sim. E a veia goleadora do Mauro Galvão, de onde vem? Você era até a passagem do Dedé pelo Vasco, você era o zagueiro com mais gols. Com mais gols, né? Com a camisa do Vasco. Foi, na verdade, acho que um dos times que eu mais fiz gols foi pelo Vasco, né? Porque a gente treinava muito, a gente tinha uma jogada, né? Com Juninho, ensaiada. Ramon e Juninho, batendo bem aquela bola, né? Só chegar e dar aquela casquinha para poder desviar do goleiro. Mas é uma coisa que, aquilo ali é muito treino. Bom, né? É muito treino, cara, muito treino. As pessoas acham que aquilo ali é do nada, assim, a gente treinava muito. O Lopes exigia muito, o Lopes era muito bom nesse sentido. A gente ficava ali treinando. Depois, quando eu botava a mão na cabeça, assim, pensava, o que está acontecendo? Estou com uma dor na cabeça aqui. Aí que eu me lembrava, o treino. Mas valia a pena. Com certeza. Sim. Quem foi sua maior inspiração, Mauro, nesse período que você está iniciando no esporte? Você tem alguém que você olha e você fala assim, eu queria ser jogando futebol? Cara, jogando futebol, Eu gostava muito de ver o Figueroa jogar. Você não sabe, acho que você nunca viu. Só de nome. Foi no Inter. Foi no Inter, né? O Figueroa. O Luiz Pereira gostava também, que ele era um cara arrojado, assim, gostava de ir pra frente. Eu sempre Luiz gostei Pereira disso. tinha as pernas tortas. Isso, é meio assim, né? Mas era muito bom. Seleção brasileira também. Seleção brasileira. E... depois eu acho que... Tá bem de referência já, né? São duas referências muito boas, né? E o jogador eu sempre gostei de ver o futebol do exterior, né? O jogador da Holanda, que eu sempre admirava o jeito de ele jogar. Todo mundo jogava, Krul. Né? Legal. Depois procura lá que você vai ver. Que é bem... Jogava muito bem também. Vocês têm alguma... Não, eu queria saber só a trajetória. Você inicia no Inter e depois vem aqui pro Bangu. O que aconteceu? Explica pra gente esse... Mas era o Bangu campeão, né? O Bangu era naquele momento era outro time, né? Não era esse de hoje. Que inclusive acabou de ser campeão também, vai voltar para a Série A do Carioca. Rebaixou no ano e voltou no mesmo ano. Regulamento do Carioca. A Federação Carioca tem disso. Aquelas coisas que a gente... Só o futebol carioca. Não, mas que bom, eu gosto do Bangu. Eu fico contente que eles voltem. Mas assim, o que você falou em relação... Eu entendo, porque existia uma diferença entre grandeza de clube. E até de poder. Não, mas poder o Bangu tinha mais. Na época, por causa do Castor, talvez. E o Inter não estava num bom momento, bem naquele período ali. O que acontece muito, né, com os clubes. É um pouco assim... Um ciclo, né? É um ciclo que, de repente, naquele momento ali, eu lembro que até que o Internacional veio conversar comigo para tentar rever o contrato. Eu disse, não vou rever contrato nenhum.
Para tentar diminuir, é claro, né? Não é que eles queriam me aumentar. Aí eu disse, não, tá tudo bem, vamos deixar assim. Comecei a procurar time já. Comecei a ver essa possibilidade, que eu estava muito... Sabe quando tu tá assim, só? Já tinha 7 anos de Inter. Mais um pouco eu ia me aposentar. Né? Porque chega um tempo que tu... aí eu disse, não, agora vou ter que sair. Aí apareceu o convite do Carpegiani. Que estava lá. Que estava lá, ele era o treinador. Ele tinha sido vice-campeão... Não. Quando você chega no Bangu foi em 86, meio do ano. E 85 o Bangu foi vice. Foi vice-campeão. Brasileiro, isso aí. Mas não foi com o Carpegiani, não. Não foi com o Carpegiani. Tá. Depois deu uma caída e saiu o treinador e o Carpegiani entrou. E aí eu tinha trabalhado com ele no Inter. Aí eu disse, não, vamos lá, pô. Vamos lá. O pessoal ficou na dúvida, não vai, vou sim. O Castor foi lá em Porto Alegre. Foi na minha casa. Imagina. Aí veio conhecer o Rio de Janeiro, nunca mais foi embora. Vim conhecer. Teve um problema, só que o cara que veio me pegar no aeroporto, ele ao invés de ir da Avenida Brasil para Bangu, ele veio e fez a volta toda para passar pela praia. Pela praia, eu disse, cara, não vai chegar nunca isso aí, pelo amor de Deus. Eu apavorado, isso não é possível, cara. Não é no Rio de Janeiro isso aí. Com certeza isso foi ordem do Castor. Não passa na Avenida Brasil, que vai espantar o nosso zagueiro. Vai pela Zona Sul, sei lá. Pegou a Zona Sul, Barra. Catonho, sei lá. Quis mostrar a praia. Exato. Aí eu disse assim, cara, olha só, tem uma coisa errada aí. A gente não vai chegar... Já tinha mais de 1 hora, né? Mauro, foi estratégia. Foi estratégia para passar na Avenida Brasil. Eu tava de blazer, tudo, aquela coisa. Fui tirando, né? Porque aí chega lá no estádio do Bangu, um calor, meu Deus do céu. Conta essa história, então. Você teve algum contato com o Castor? Teve alguma história bacana com ele? Com o Castor? Eu tive uma história bacana com ele que eu passei por um período difícil, né? Assim, com a minha esposa. Não é uma coisa muito assim, alegre, mas é uma coisa que eu acho que tem que ser colocada, porque foi verídica, né? E aí, naquele período ali, eu tive que meio que sair um pouco do Bangu para ir para ver a minha esposa. Ela estava em São Paulo, né? Na verdade, ela estava em Porto Alegre, né? Mas aí teve um problema sério, e aí ela teve que ir para São Paulo, ficar internada, tudo, e eu tive que começar a ir lá também para poder... dar uma força, tudo, que eu não conseguia mexer, né? Dos membros para baixo. E aí a gente ficou, né? A tensão é grande. Mas aí acabou dando certo, ele me ajudou nesse período, me liberou, né? Me ajudou de todas as formas. Né? Bacana. Depois, quando a minha esposa voltou para o Rio novamente, a gente saiu juntos, fomos ver uma peça de teatro, tudo. Então... não tenho o que dizer, cara. Sempre fui muito bem tratado por ele. A gente teve uma relação muito boa. Depois chegou um período, depois que a gente ganhou a Taça Rio, né? E aí chegou um período que terminou, né? Aí estava na hora de ir para as férias. Eu falei para ele, doutor, puder, né? Eu acho que eu já fiz o que tinha que fazer, né? Alguma semelhança com o Eurico? Não. O Eurico é diferente. O Eurico era mais assim na parte do futebol, né? Que ele era mais, não era tanto da parte assim essa parte mais assim direta, né, com a gente. Ele era mais do futebol mesmo, sempre falando sobre futebol, aquela coisa toda, né? Mas a mesma coisa no final das contas bem parecido. São muito parecidos, né? Bacana. E aí do Bangu você vai para o Botafogo, depois Lugano da Suíça. Né? Foi aí que eu falei para ele, né? O que eu gostaria de mudar. Acho que já tinha feito o meu trabalho no Bangu, né? E já era o momento de eu ir à frente, né? Porque o que acontece? Por mais que você vá bem no Bangu, você não é visto. Sim, tem diferença. Como o Botafogo, né? Como o Vasco, não tem nem comparação. Isso aí. Eu estava olhando aqui para entender quanto tempo você ficou no Bangu. Com 1 ano e meio, aninho, né? 1 ano, praticamente 1 ano. E aí foi isso, eu acabei falando isso pro Castor e ele logo me negociou. Fui eu, Marinho e o Criciúma, né? Paulinho Criciúma. Os 3 foram pro Botafogo. A gente foi para lá. Aí começou aquele trabalho também, de mesma coisa, só que o Botafogo, um time com mais torcida, sim, né? Do que o Bangu. Então, é outra situação, né? Tanto certeza. que quando nós ganhamos o título de 89, logo depois eu fui convocado
para a Copa América, ganhamos a Copa América também. Mais visibilidade, né? Tem mais, não adianta. E tem essa passagem de 6 anos aí pelo Lugano, 5 anos e pouco ou 6 anos pelo Lugano? 6 anos, né? Pô, você falou no Lugano, foi bem agora, eu gostei. Como é que foi lá? Não, porque muitas vezes a gente não fala, né? E foi um período bacana, um período mais assim, vamos dizer, como pessoa, né? Sim. Evolução como pessoa, principalmente no país que foi, que é a Suíça, né? Como é que foi se adaptar lá? Você aprende muita coisa. Eu acho que como pessoa, né? Sim. E a gente aprende o idioma, conhece uma outra cultura. Foi muito bom. O idioma na Suíça é francês e... Italiano, né? Italiano e alemão. 3. Mas em cada local E qual que você aprendeu? É italiano. Legal. Bom. Ainda é bom, né? É mais latino ali, mais próximo do nosso. É mais fácil. Para nós, para brasileiro, é bem melhor o italiano. E tinha alguma coisa, algo... Imagina, agora eu pensei aqui, imagina um jogador desse nível, dessa elegância, atuando e dando ordem em italiano. Olha só, cara, que elegância. Numa época que os zagueiros italianos eram referências ali, no início da década de 90. Não, mas foi no início, assim, eu tive um pouco de dificuldade, né, para pegar o idioma depois. Agora, a experiência, obviamente, como você está falando, fora de campo, fantástica, mas dentro do campo você também teve facilidade de adaptação? Como é que foi lá o futebol lá? Os primeiros 3 meses foi um pouco difícil, porque diferente, nós no Brasil acostumado mais com o toque de bola, de tabelas, aproximação, e eles muita ligação direta. E aquilo ali estava meio que me incomodando um pouco, né? Porque eu disse, pô, assim não vamos ganhar de ninguém, porque não tem toque de bola, não tem uma aproximação. Eu entendo que tem que ter a bola longa também, mas você tem que ter aproximação também, né? Jogar, né? E depois, com o tempo, isso aí foi passando, a gente foi conseguindo os resultados. Mas o meu time era um time, assim, o Lugano de, vamos dizer assim, 5º, 6º lugar para o campeonato. Meio de tabela para cima. Mas a gente acabou jogando 2 finais de Copa Suíça, né? Nós perdemos 2-1. Estava ganhando 1-0, viraram 2-1. E a outra nós ganhamos de 4-1. Bom. Do time mais forte da Suíça, que é o Grasshoppers, né? Sim. E aí, cara, foi uma festa, né? Parou a cidade. Mesmo. Pô, foi muito bonito. Tinha algum jogador assim que você jogou lá que teve renome internacional assim? Muito conhecido? Não, porque a Suíça não tem esse poder, né? Sim. Agora, hoje, a gente vê a Suíça fazer melhores campeonatos, né? Se colocar melhor, mas naquele momento ali não tinha. Então, por causa do mercado do futebol, né? Globalizou, então hoje todo mundo aparece um pouco, né? Tem sempre um ou outro que... Isso agora aparece bem numa Eurocopa, aparece bem numa Copa. Não, ele levou muito o futebol da Suíça. Mas foi assim, quem jogou comigo lá foi o Paulinho Andrioli, que jogou pela Fluminense um período, não sei se vocês lembram. Bem atrás também Simval, jogou pelo Botafogo. Simval, centroavante. Então a gente fez um time bom lá, conseguimos. E ainda derrubamos a Inter de Milão, né? A Copa da Copa UEFA. Sim. Pegamos a Inter de Milão. Jogar uma Copa UEFA lá. Copa UEFA, jogamos. Ganhamos deles no San Siro. No San Siro, 2-1. Foi festa de novo na praça, lá a loucura. Você lembra o ano, Mauro, nessa época? Né? Foi antes um pouquinho de eu vir para o Brasil, 94. Porque lá o ano é diferente, sabe? Metade lá. 94, 95. 94. Então foi esse período. O Roberto Carlos era o lateral. O Roberto Carlos fez... Da Inter, né? O Roberto Carlos fez 1-0 no jogo lá em casa, né? Em Lugano. E nós empatamos 1-1. E aí depois nós fomos para a decisão em San Siro. E aí houve aquele cruzamento que a gente fazia aqui no Vasco. Eu entrei e junto com o Caio a bola entrou. Não fui eu que fiz o gol. Você não tocou na bola, mas participou do... mas eu participei. E aí, desculpa. Não, você não leva. E vocês conseguiram vencer dentro do San Siro. Sim. Bacana. Pô, muitas histórias boas, né? Eu vou dar 1 × 2 aqui rapidinho pra gente chegar onde a gente tá ansioso, né? Imagino que quem tá assistindo a gente em casa tá ansioso pra que a gente comece a falar de 97 a 2000. E aí, nesse meio do caminho, tem o Grêmio. Uma passagem sua primeira passagem no Grêmio de um ano ali, né? Eu voltei, na verdade, pro Grêmio, né? Quando eu saí da Suíça. Começaram também com o mesmo negócio aqui de querer conversar sobre o contrato. Eu disse, não tem conversa. É daqui para cima só. O Lugano chamou para reaver. Porque eles começaram a ter uma crise, né? A gente começa a notar, ver que tem uma coisa que não está muito legal.
E logo depois que eu saí, o time caiu para a 2ª divisão. Né? Então ali já é sinal que eu já tinha percebido que o negócio estava feio. E tu começa a ver, né? Que o cara fala com um, fala com outro, o que está acontecendo. E aí comecei a ver esse negócio para voltar para o Brasil. Conversei com o pessoal do Palmeiras e o Grêmio. Né? Porque eu estava buscando assim os times que estavam no melhor momento, né? Sim. E eram os dois, né? Sim, esse 95, 96. Na tua época já havia os representantes, alguém representando a sua carreira? Sim, mas eu não tinha representante. Você não tinha. Você que tratava Era tudo. eu mesmo, eu e meu pai. No final das contas, porque a gente foi fazendo tudo, né? Foi fazendo quando vê. Mas eu não tenho nada contra. Eu acho que é muito importante você ter uma pessoa que cuide. E ajude, né? Cuide para ajudar, não para... Sabe como é Pensar que é? Pensar só nele, né? Só no empresário. Senão, às vezes, muitas vezes você vê o cara tem empresário, mas ele está te ajudando, é que tem que te ajudar também, senão... Lógico. Senão o jogador de futebol ele fica muito isolado, né? Fica muito... Sim. É difícil. A gente até comentou isso no nosso último episódio aqui, né? Com o Zé Roberto, que esteve aqui com a gente. Ele falou assim, às vezes ele considera muito errado quando um jogador dá aquela entrevista dizendo assim, não, o meu empresário que está cuidando de tudo. Não. Ele acha que o jogador tem que participar de todas as decisões. Você tem que saber de sempre, tudo. Né? Como é que você vai entregar, que nem os caras falam, vai entregar a tua carteira de identidade? Não pode, cara. E, Mauro, como é que surgiu o convite para jogar no Vasco, então? O convite surgiu, eu estava em casa, deitado, assim, no domingo, acho que a gente já tinha jogado, eu estava no Grêmio, e aí toca o telefone, eu atendo, e aí era uma pessoa, né, que é do futebol, né, empresário. Sim. E ele me fala assim, tem um clube aqui no Rio que está te querendo. Eu disse, qual é o clube, né? Fala logo aí, esse mistério. Aí ele falou que era o Vasco, né? Eu disse, caramba, o Vasco, pô, já tive para ir pro Vasco em 90, inclusive. Tinha uma conversa, acabou que não deu. E eu fui embora para a Suíça. E aí eu disse, cara, para mim, tranquilo. Vamos conversar, vamos ver se a gente acerta aí, porque para mim voltar pro Rio é muito tranquilo, é muito bom, minha família adora, né? E é verdade, nós gostamos muito do Rio, tanto que eu estou aqui até hoje. Sim. E aí a gente começou a conversar e assinei um pré-contrato, né? Que era uma coisa que tinha recém começado. Então eu disse, vamos lá, né? Não tem nada de ilegal. Me mandaram o contrato, eu assinei. Aí depois o Grêmio veio conversar comigo, né? Para tentar renovar o contrato. Eu disse, cara, agora não dá mais. Eu estava aqui o ano todo, né? Vocês tiveram a oportunidade de falar comigo, né? Isso é muito normal, né, de acontecer. Sim, assim, sim. Às vezes a pessoa está do teu lado e tu não dá valor, né? Tu deixa ela certeza. sair para depois começar a... Vamos tentar, vamos... E é muito normal mesmo. É muito normal. Então... E tinha começado naquele período ali, essa negócio do passe, né? Sim, lei do passe, né? Você era... Mas o Grêmio procura você após saber de alguma coisa ou não? Não, ele procurou. Aí não sei se eles sabiam ou não, mas aí, se eles sabiam, deveriam nem ter procurado, né? Porque já tinha assinado o contrato. Eu, na verdade, acho que eles não sabiam. Eles não sabiam, porque às vezes o pessoal assim, fica tão envolvido com o jogo, com concentração, sei o quê, para pagar. E aí acaba não vendo aquilo que pode acontecer, né? Então é uma situação que muito normal hoje. Você tem que ter muito cuidado, né? Principalmente com os jogadores da base, né? Se você bobear, já era. Até que hoje, eu não sei, eu vou falar algo que eu não tenho conhecimento, tenho zero conhecimento. Mas eu suponho que da maneira como está o futebol hoje, nos grandes clubes, tem até uma equipe para se antecipar a esses processos de contrato. Eu acho que sim. Né? Fulano vai vencer em tal ano, Beltrano, e até na base, inclusive. Acho que deve ter alguém só voltado para isso, porque senão... Né? Tem que ter, né? Tem que ter, na verdade, tem que ter. São as oportunidades de mercado, né? E eu tô só chutando, eu não faço a menor ideia de não que seja. Você chegou a ver aquelas séries que passam na Amazon dos times, né? Que é... Agora me fugiu o nome. Mas aí... Sunderland. Não. Tem do Sunderland, mas eu não digo nem a do Sunderland. A do Sunderland era mais contando uma história, que acabou que o Sunderland acabou de voltar agora, né? Mas ficaram tentando contar a história do Sunderland voltando, mas o Sunderland, por contrário, só caía. É aquelas séries que... Falou até do Brasil do Tite, mas falou do Guardiola do City, do Arsenal também fala um pouquinho.
tem uma equipe que é voltada para isso, principalmente na Europa, eu sei que tem. Para olhar para isso. Que é para monitorar tanto os jogadores que estão em contrato vigentes aqui, como estão emprestados, e ali que acontece as janelas de transferência ali, por exemplo, a sala fica movimentada. Porque é o patrimônio do clube. E agora que tem É. essa questão dos 6 meses, você tem que se antecipar 6 meses antes do contrato. Foi o que eu fiz, 6 meses correr. antes de terminar o contrato, e aí foi tudo legal, não teve nada de errado. E aí teve a oportunidade de sentar na mesa do Turorico lá para finalizar os detalhes. Já estava nem tudo isso. contrato, Tava tudo certo. Tudo certo. A gente só se encontrou depois, aqui, até meu pai veio junto, né, para sacramentar, que a gente foi ali no, como é o nome do? Adegão português. Muitos contratos foram... Comer aquele bolinho de bacalhau. Muita gente passava por ali. Eu já contei aqui no podcast uma vez a história. A gente ia direto ali, nossa. Que eu quando era mais novo, eu às vezes tinha período de greve no colégio, eu estudava em São Cristóvão, eu ia para ver os treinos do Vasco. Inclusive tem uma camisa minha autografada por você, por todos os jogadores daquela época, foi 99. E aí, uma vez eu fui no Adegão com meu pai falou assim, vamos lá passar no Adegão, porque tem muita gente do Vasco que passa lá. E tinha uma Ferrari na porta. Poxa. Aí meu pai, com certeza tem alguém aqui. Era o Mauro Galvão. Era o Romário. Era o Romário. Quando ele saiu com esses... E aí fiquei ali na frente esperando, e quando o Romário saiu, falou comigo, falou com meu pai, a gente me recebeu bem ali. Mauro, antes de falar do título de 98, em 95 o Vasco quase é rebaixado, faz uma campanha bem ruim no Brasileiro. 96 também fica ali no meio de tabela, e em 97 meio que é a virada de chave. O Vasco traz o Evair, repatria o Edmundo, e já tinha ali o Juninho, já tinha o Pedrinho, Valber. Felipe, Valber. Juninho Pernambucano. Pernambucano. Juninho estava no clube já. Já estava no clube, chegou junto com o Leonardo no esporte. 95, Então, como é que foi? Como é que foi chegar assim? O Vasco chegou já com esse pensamento de, vamos montar um time para ser campeão? Ou você sentiu ainda o bastidor muito perdido? Tá faltando um aí, o Divan. O Divan também. Não, chegou muita gente, né? Eu queria perguntar algumas Seu parceiro. Meu parceiro, pô. Como é que você vai esquecer? A gente vai destacar essa dupla ainda. Todo mundo fala essa dupla. Nossa, essa dupla. Aí eu não posso esquecer do parceiro, porque... Não, a gente pode até falar já dele, por exemplo. Casou bem, não só a dupla, essa dupla como Edmundo e Evair, que chegaram também em 97. O Edmundo já estava, Pedrinho, né? e Felipe. Pedrinho e Felipe, foram vários... Ramon, Juninho. Isso. O time foi encaixando bem ali. Por isso que eu te perguntei. Uniram várias duplinhas. Luizinho Nasa. Luizinho Nasa também. Então parece que, assim, é óbvio que ninguém pensou nisso, né? Mas o time foi bem montado, né? Foi. Hoje a gente consegue chegar nessa conclusão. Foi se encaixando, né? Eu acho que o Eurico queria, naquele momento, ali junto com o Lopes, era formar um time que tivesse qualidade, como já tinha demonstrado. O Vasco foi vice-campeão do Campeonato Carioca, Sim. né? Naquele jogo contra o Botafogo. 97, né? E então já tinha demonstrado que tinha um bom time, um goleiro muito bom, né, o Germano, e que precisava só de algumas peças para poder encaixar, né? E o negócio andar. Eu acho que foi isso. Aí tu pergunta assim, o Vasco era favorito? Não. Longe disso, né? Então hoje a gente lembra... Nem perto. Mas performou muito bem. Se tivesse que fazer uma enquete antes do campeonato, o Vasco era favorito? Não. Então, e quando a gente cita o nome dos jogadores, como o Bruno fez aqui, a gente, seleção. Mas é seleção porque ganhou. Todo time que ganha... No início do campeonato não todo tinha mundo aparece. Isso. Mas eu acho que o que o pessoal queria também era jogador que tivesse já um pouco mais de, sabe, então, rodagem. Parece que o Vasco casou os mais experientes, e aí eu cito Mauro Galvão, Valber, Evair, o próprio Luizinho. Muito. Com jogadores mais jovens que estavam ali... Desconhecido querendo alguma coisa. Nasa veio do Madureira. Nasa veio do Americano. O Divan do O Americano. Divan foi uma aposta, né, cara? Foi trazido dessa forma. Pedrinho E eu jogava, quando eu comecei a jogar no Vasco, eu estava jogando pelo lado direito, o zagueiro central. Eu queria te fazer uma pergunta, porque quando a gente vai analisar Mauro Galvão e o Divan, a gente tem a tendência natural de... o Mauro Galvão era o técnico, o Divan era o cara que saía pro combate, era o cara durão, o zagueiro, né? Mas eu tinha que marcar também. Lógico, a gente sabe. Não, a gente sabe. Mas eu queria perguntar pra você que atuou do lado do homem, o que você sentia, o que te fazia se sentir mais seguro atuando do lado do Divan? Qual a valência que ele tinha ali que te passava mais segurança? É algo contrário ao que a gente comenta ou é aquilo mesmo que a gente comenta? Era bem isso aí. Eu acho que, inclusive, o mérito dele é ele fazer aquilo que ele tinha que fazer. Ou seja, jogar firme, jogar duro, simples. Ele não tinha que tentar fazer o meu jogo.
entendeu? Cada um tem o seu estilo, a sua característica, ele tinha que só fazer aquilo. Então, acho que o mérito dele é isso, e entender que ele estava ali também começando a aprender, porque jogando no time que nem ele estava jogando no Vasco, quantas vezes você viu um jogador vir de um time do interior e não dá certo? Várias. Muitas vezes. A maioria, A maioria das vezes não consegue. Então, ele, muita personalidade, ele se impôs. Ou seja, chegava firme, chegava junto, por cima, nenhum ganhava dele. No alto era tudo dele. Não ganhava. Então, é isso, uma boa recuperação. Ele estava com 23 anos. No auge, né? Exato. E como é que você encara quando as pessoas dizem assim, o Mauro Galvão levou o Odivan para a seleção? Como é que você entende isso? Eu entendo que é uma forma de falar, mas a pessoa mesmo sabe que isso não é verdade. É só o jeito que, vamos dizer assim, ali quem levou ele para a seleção foi o time. Exato. O time, na verdade, levou. Porque quando você tem um time bom, você consegue que vários jogadores chamem a atenção. Né? A individualidade aparece mais, né? E ele foi convocado pelo Luxemburgo e campeão da Copa América em 98. Não, só a gente tá falando de seleção e hoje a gente teve a notícia, né? Apesar do Vasco ainda não estar trilhando esse caminho, mas a gente tem o PH, que é um cara que há mais de um ano vem com uma regularidade muito merecido, né? E tá lá na lista dos pré-convocados. Muito, realmente muito, bacana demais ver o cara que, o cara se doa o tempo inteiro, cara. É mérito dele. Isso é mérito dele. E a gente vai cair naquele lance do jogador, das divisões, né? Do técnico, tático, físico e mental. E o PH tá lá, principalmente pelo quê? Muito físico, muito físico. Principalmente por isso, né? A gente lembra do PH mas ele Vasco. Ele tá marcando bem também. Não, bem parte demais. Técnica dele tá muito bem. Bem demais. Ele é o maior driblador. Ele é o maior driblador do Campeonato Brasileiro. Então, ele fez corta-luz e calcanhar. Nesse jogo ele chegou até a deixar a bola passar. Isso. E o passe de calcanhar pro Pumita logo depois. Se é outro jogador, ia ser todo mundo ia falar, ia achar uma maravilha. O que esse cara fez? Uma jogada daquela não é tão simples assim. Não é, aquilo ali é a jogada de quem realmente tem visão de jogo. Na maioria, inacreditável. Na maioria dos lances do Vasco de ataque são pelo lado dele. Tem o Piton, tem também o Piton, mas o Piton já cruza mais de longe. É mais técnico, cruzamento e tal. Mas ele não, ele vai lá no fundo. E eu acho que o Piton é mais bem apoiado. O Nuno e o Coutinho caem muito por ali. Tem mais diálogo ali. O PH fica só ele que vai levando. O lado direito do Vasco é mais agudo, né? É isso, é a flecha. O do latino combina mais. Sim. Tem o Ryan ali também, né? Sim, também muito físico. E Mauro, ainda querem fazer alguma pontuação sobre esse tema? Não, eu só ia perguntar se ele assiste todos os jogos do Vasco. Claro, todos. Só não assisto se eu estiver viajando. E vai muito a São Januário também assistir, né? Não. Assim, não gosto de ir muito no jogo. Só quando tem um convite, assim, para ir pra ir pra camarote, essas coisas. Mas se estiver em casa, não perde. Não perco. Então tá sabendo muito de Só finalizando essa conversa do Odivan, que assim, o Odivan, e apesar dele ser o zagueiro não ter a facilidade ali, a técnica, né, refinada, mas quando o time era até bem treinado, o time é bem distribuído em campo, o Odivan dava muito chutão, mas os chutões dele eram sempre direcionados. O Vasco sempre brigava pela bola, não era um chutão a emo, joga pra lá, os caras vão vir tudo. Não. Era, até isso ele fazia bem. Confirma isso, Mauro? Então, sim, tinha muito disso do Lopes? Muitas vezes, se você tiver que fazer o lançamento, né, tiver que botar a bola para frente, tenta sempre direcionar. Né? Só isso. Por exemplo, se o Evair estava aqui, tu não vai botar a bola aqui, né? Bota aqui. Então, ter a noção de onde é que estão o pessoal. A gente tem que ter cuidado para a gente não começar a falar, né, de futebol, que é de hoje, né, atual, e achar que os caras descobriram a América, né? Eles, né, descobriram a pólvora, que hoje tudo são eles que sabem fazer. Não é. Sair jogando, já saí jogando há 200 anos já. Né? E eu e muitos zagueiros do futebol brasileiro já sabíamos fazer isso. Então hoje, isso aí parece que é um negócio, assim, uma loucura. Eu concordo com você. Aí eu digo, vem cá, mas eu acho que onde é que eu estava nesse tempo aí, esse período, esses 20 anos aí? Eu estava fazendo outra coisa, eu acho. Né? Não só eu, como vários jogadores que jogaram na zaga, que a gente tem, se eu tivesse que falar aí, né, Oscar, Edinho, Júlio César, Moser, Ricardo Gomes, Aldair. Cara, vem cá, esses caras não jogavam futebol, jogavam o quê? Exatamente. Porque parece que nasceu agora esse negócio de sair jogando.
Vamos parar com essas coisas, pô. Isso aí é mentira. É tudo mentira isso aí. Eu falo até para quem está vendo aqui, as crianças, isso aí já era feito há muito tempo. Há muito tempo. E agora é tido como se fosse uma inovação, uma novidade. Pô, o cara saiu jogando, meu Deus do céu. E o negócio de construtor. Construtor, para mim, quem constrói é o cara que vai para fazer os prédios. Mexe de obra. Né? Mexe com massa, essas coisas. Argamassa, essas coisas. Pô. Verdade, eu concordo verdade. com você, mas eu queria até citar um lance aqui que na verdade é uma pergunta também. Eu concordo que vocês já jogavam naquela época, obviamente, só que algumas regras foram mudadas. E aí eu queria entender, até de vocês, se vocês tiverem uma opinião formada sobre isso. Por exemplo, hoje, a bola é tiro de meta, né? O zagueiro ele pode estar dentro da área e receber ela. Antigamente a regra proibia, ele tinha que receber fora da área. E a pergunta que fica é a seguinte... A regra surgiu, essa regra mudou porque os times passaram a jogar mais ou os times passaram a jogar mais porque a regra mudou? Hoje, a gente não vê raramente a gente vê um goleiro bater um tiro de meta. Pum! Mas tem o tiro de meta. Tem também. Pode bater. Mas é em minoria. Se a gente olhar os 90 minutos, é a menor parte. Os tiros de meta, a menor parte são batidos. Sim. Aí a pergunta que eu faço a regra mudou porque perceberam que a bola estava sendo mais jogada ou ao contrário? Deu pra entender a pergunta? Deu. Eu tenho até uma imagem aqui na minha cabeça. Vou me antecipar o Mauro pra ver se eu posso te ajudar, Mauro. O veredito é o seu, tá? A FIFA vê essa leitura do jogo. Eu acho que a FIFA tenta dar mais dinamismo ao jogo o tempo tentando inteiro. Abrir um espaço maior. Exato. Para o jogo. Exato. Talvez seja isso. Eu acho que teriam que ser feitas outras regras para mim, né? Ao invés disso. Como, por exemplo, goleiro não pode cair toda hora. Concordo. Tem 2 vezes só que ele pode cair. Tu tem 2 vezes que o goleiro pode ser atendido, só. 2 momentos. 2 momentos durante o jogo. Sim, se passar disso, punição. Ele toma cartão amarelo e na próxima vai expulso. Por exemplo, os 8 escanteios os 8 segundos do escanteio eu acho muito. Tinha que ser menos. Contra o Vasco foi aplicada uma lei que não existe. Exato. E então que se crie uma lei para poder modernizar isso aí, porque realmente tá chato isso aí. Tá chato. O goleiro cai. Pô, não para de cair, cara. Pô. Você não é a favor, você não acha que o relógio resolveria isso? Não, jogo parado? Mas é que ele quebra o jogo, ele quebra o ritmo do jogo. Na verdade, não é nem só o tempo dela rolando, é isso aí, é a quebra do ritmo. Ele quebra o ritmo. Entendi. Aí depois os caras ainda ficam tirando onda, pô. Aí, nesse período, vamos conversar, não sei o quê, o treinador dá hora. Não é nada disso, cara. Isso aí é pra se fazer no intervalo. Sabe quem me irritava muito fazendo isso? Diego Alves do Flamengo. Diego Alves do Flamengo. A gente nunca conversou sobre isso. Já conversamos sobre isso? Nunca. Eu matei a chamada. Irritantíssimo. Mas tem uns goleiros que são... o do Inter é outro que faz muito isso. Faz muito. Demais. Então, essas coisas, essas regras que eles têm que tentar fazer com que o jogo ganhe mais dinâmica. Né? E que não seja toda hora picotado, que nem está sendo. Concordo muito. Agora, o que não pode é você entregar a bola para o adversário. Né? Que nem acontece nessa saidinha que a gente estava falando. Pá, no pé do cara. Aí o cara vai lá... E tem acontecido muito. Aí o cara variavelmente acontece. Mas o treinador que mandou, eu posso fazer porque o treinador mandou. Não existe isso, cara. Não, eu acho que nenhum treinador manda entregar. Eu acho que falta qualidade mesmo pra quem ganhar. O jogador de futebol, ele que decide. Eu tenho que decidir se eu vou fazer, se eu vou passar, se eu vou chutar, se eu vou dar pro goleiro, o que eu vou fazer? Eu só não posso dar pro adversário. O adversário está contra mim. Você tem que entender isso. Ele não está a meu favor. É bem fácil, ele bem é contra. Esse cara aqui, eu tô de vermelho, o outro tá de azul. Então não estão no mesmo time. Então você tem que jogar no outro lugar essa bola. Eu acho que não é por aí. Então, muitas vezes os caras dizem, não, mas o treinador mandou. Não, o treinador não, pera um pouquinho. Tu não é capaz de decidir. O que é o melhor tá jogando agora no colo do treinador. Mas, Mauro, você concorda que hoje os times passaram a jogar mais? A fazer mais jogo do que antigamente? Você não concorda com isso? Eu acho que mais ou menos. Tem um pouco de verdade nisso, mas nunca se deixou de se jogar. Tem jogadores que têm essa característica. Vai ver o Barcelona jogar. O Barcelona mudou muito o jeito dele jogar? Não, continuou jogando do mesmo jeito. Lembrei de um nome, Gerson. Todo mundo falava, eu não acompanhei, não vi, obviamente. Mas o Gerson, todo mundo dizia que era o cara de lançamento que ele botava. Rivelino também, né? Conhecido assim, né?
A gente vê ainda lançamentos. Mas o jogo não tá mudado no sentido de ter mais aproximação e a bola mais no chão. Você não percebe isso? Vê pouco. Vê pouco, vê menos. Tem menos lançamentos, Mas principalmente verticalmente falando. Vê menos por quê? Porque não tem quem tem essa habilidade que ele tinha. Qualidade. Porque aquilo que ele fazia... Não, ele jogava a bola de qualquer lugar. Onde ele queria. Digo assim, hoje em dia talvez nem se treine tanto, nem tenha tanta liberdade, até pelo jeito. Mas aí entra a característica do jogador. Entendeu? A gente não pode, às vezes a gente quer que todo mundo jogue igual, não vai conseguir. Não vai. O time que joga bem com a bola, por exemplo, é um time que tem muitos jogadores com qualidade, né? Esses jogadores têm qualidade e aí facilita para jogar. Então, agora o time que não tem qualidade, você vai pedir para eles jogarem, vai dar problema. Entendeu? Então aí é melhor pegar a bola atrás e ligar, vai pro corpo a corpo, pega a segunda bola e vai jogar. Então, eu acho que cada time tem o seu DNA, né? Não são todos que vão jogar iguais. Flamengo, por exemplo, se tu pegar o Flamengo jogando, é um time técnico, é um time que tem qualidade. Sim. Então ele consegue sempre sair jogando. Se você for marcar lá e não conseguir pegar a bola, vai ter problema lá atrás. Se a gente trouxer pro Vasco, a gente também até vê, por exemplo, no Lucas, se a gente for lembrar do último jogo, né? E a gente olhar pro time que atua, o Lucas e o Hugo. O Hugo é um jogador de meio campo, e aí ele joga recuado. Até dá certa qualidade para saída de bola, né? Sim, não. Você acha que o Diniz treina muito? Ajuda. O problema dele, que a gente vai ter que ter cuidado, é a bola longa, né? A bola hora de correr para trás, né? Bola longa, bola rápida, como aconteceu já no outro jogo, antes desse, porque esse que a gente ganhou tá só boas lembranças. Sim, mas o outro, o negócio foi feio. Então, eu acho que talvez ele consiga se adaptar à posição, porque é muito parecido, né? Como eu tinha falado anteriormente, volante com o zagueiro são parecidas as funções. Sim. Então ele pode conseguir. Ao menos agora o Diniz está usando ele do lado direito, porque teve uns jogos que o Diniz mexia e jogava ele pro lado esquerdo da zaga. Ele ficava tortinho. É isso que você falou, é bem essa situação. Ele, do outro lado, não conseguia jogar. Não. O Diniz, quando tirava durante os jogos, tiveram uns 2 ou 3 jogos que o Diniz colocou ele pra zaga. Só colocou ele pela esquerda. Lucas Freitas. Meu irmão, ele ficou perdido. Perdido. Mas isso aí é bem assim, cara, porque eu vou te contar uma história que eu passei na minha época, quando eu trabalhei treinador. Eu tinha vários jogadores que jogavam pelo lado direito. Mas quando falava para jogar do lado esquerdo, meu Deus do céu. Todo mundo corria. Virava a cara, Todo mundo corria. Não posso, não vou, não quero. Logo pra você, Mauro? Eles falavam isso logo pra você? Pois é, pra mim, cara. Eu disse, vem cá, mas é a mesma coisa, cara. É só treinar um pouco, tu vai pegar. Não, pelo amor de Deus, não me bota não. Porque o cara não tem a perna esquerda, e ele não sabe como fazer ali. E na verdade, eu, por exemplo, jogando, porque, inclusive... eu comecei a jogar de quarto zagueiro quando eu estava para começar no profissional. Eu nunca tinha jogado nessa posição. Nunca tinha jogado. Sempre joguei do lado direito. Mas aí apareceu essa posição, eu comecei a gostar. Porque quando eu pego a bola aqui, por exemplo, eu estou do lado esquerdo, eu tenho todo esse campo aqui para jogar. Tem mais espaço pro seu pé muito mais espaço. Porque se eu quiser sair por aqui, né? Que aqui está a linha já. Então eu pegava essa bola aqui, eu posso dar para o goleiro, para o zagueiro, pro volante, pro meia, pro meia esquerda, pro atacante, pro ponta. Tem todas essas possibilidades. Essa foi a facilidade que você encontrou. E a dificuldade? A dificuldade é quando a bola cai pro pé esquerdo, você tem que saber ajeitar o corpo para bater na bola bem. E essa bola, às vezes, para não errar, o que o zagueiro não pode fazer? Errar essa bola aqui, ó. No centro do campo. No centro do campo, não. Bota aqui, ó. Mira lá e faz o teu atacante correr um pouco, né? Que ele já tá paradão lá demais. Mas de fato tem diferença, né? Porque até o Mauro Galvão percebeu a diferença, né? Mas eu nunca mais quis sair dali, cara. Sempre joguei ele, sempre gostei. No início um pouquinho você tem um pouquinho de dificuldade de ajeitar o corpo, mas depois já era. Mauro, só para fechar esse título de 97, então, que a gente falou de sua adaptação, desse início, como casou bem. E o Edmundo, hein? O Edmundo fez um campeonato incrível, né? Foi incrível. Mas dava gosto de ver o Edmundo e o Evaí jogando juntos. O Evaí também era inteligente, né? Muito inteligente. Tem um jogo que ele faz o Edmundo toca a bola nele e ele, de primeira, todo mundo vem nele, só de primeira, ele bota na frente, o Edmundo vai lá dentro do gol. Foi o 4x1 no Flamengo. 4x1 no Flamengo. Mas eu tinha curiosidade, como é que era o Edmundo fora de campo? Vestiário.
como é que era, assim, teve alguma conversa, assim, do time, assim, porque eu lembro, assim, tiveram algumas, virava e mexia, Edmundo era um jogador polêmico, né? Então, às vezes, tinha algumas discussões com o Evaí e tudo, alguma coisa. O time, por acaso, alguém teve algum tipo de orientação, assim, pô, vamos se fechar aqui, deixa que ele resolve, a gente faz isso, vamos fazer o nosso ou não, o convívio era muito bom. Não, tem alguma história engraçada assim, dessa época, assim? O Edmundo sempre foi assim um cara que tem um pouco explosivo, assim, né, em termos de o jeito dele, mas ele com a gente, ele ali estava muito bem, se dava bem com todo mundo. Vamos dizer assim, ele e Evaí na frente se entendiam, já tinham jogado juntos no Palmeiras, né? Então, o que a gente vê, assim, o Edmundo, ele é um jogador que não precisa, não. Ele precisa ser acionado, ele precisa ser, sabe... ter contato com ela. Ter contato com a bola, toda hora, você não pode deixar ele muito tempo sem tocar na bola. Isso é muito real. E aí, o que acontece? A gente tinha uma forma de jogar, né, que era o nosso time recuava um pouco, né, e fazia com que o Evaí viesse um pouco mais jogar em cima do volante, do adversário, para não perder o meio de campo, que era o que realmente estava acontecendo em 97. Que vieram me perguntar uma vez, por que a gente não está ganhando fora? Porque não está ganhando fora porque a gente joga igual ao que a gente joga em casa. Em casa a gente tem que estar em casa. Aí a gente joga em cima dos caras, né? Faz o gol e aí tu dá uma recuada. Mas fora de casa, se tu começar a jogar em cima dos caras, os caras daqui um pouco conseguem fazer um gol e fica difícil de segurar. Sim. Então aí o que aconteceu? Nós pedimos, né, numa reunião com o Lopes, e aí o Evaí fez isso aqui. Baixava. Fazia a sombra. Era aquele falso 9, a linguagem do falso 9 de hoje em dia, era isso que o Evaí fazia. O Evaí fazia, vinha no volante, pô, o Evaí ajudou pra caramba, né, cara? Porque ele sempre foi centroavante, ele veio... Ele baixava sem bola, no caso. Sem bola, pra marcar. E aí o Edmundo espetava, entendeu? Aí era a forma de fazer o negócio virar, né? Ao invés de ser assim, ele virava. Isso que você falou que o Edmundo precisava ter contato com a bola, o Dani Alves dá uma entrevista falando isso acerca do Messi. Que às vezes o Messi metia a cara lá atrás pra jogar e às vezes era só o contato com ela, dava, ele devolvia e saía. E o Dani falava, eu tinha que respeitar o movimento dele, porque é o Messi, ele precisa estar com ela. Precisa ter contato com ela. E ele falou exatamente a mesma coisa do Edmundo. Pra não ficar fora do jogo. Pra não ficar fora do jogo. Pra estar assim a parte. E é o que o Diniz pede hoje pro Ryan, né? Pra ele participar do jogo, pô. Ele precisa ter contato com a bola, ele precisa estar vivo. Não pode ficar isolado, né? Às vezes eu vejo aquele nota, às vezes que ele dá uma isolada, assim. Mas por que isso? Falta de experiência. Também. Alguém tem que chegar pra ele e dizer, pô, cara, vamos se mexer, pô, vamos lá. É isso que no campo a gente precisa ver no time do Vasco. Né? A cobrança, não é cobrança de querer te entendeu? De desrespeitar, não é isso. É cobrança para o time ganhar. Vamos lá, vamos ficar ligados. Né? Incentivo mesmo. Claro. A gente precisa dele, pô. E aí tu tem que falar isso aí, né? É que nem na defesa também, na defesa, pô, vamos lá, tem que marcar mais, tem que chegar mais junto. O Ryan é um dos jogadores mais desequilibrantes no 1 para 1 do futebol brasileiro. Mas ele tem que ir para frente. Sub-20 com certeza. Nenhum brasileiro sub-20 hoje é melhor que o Ryan, mais participativo que o Ryan. No 1 para 1 ele tem que ter uma meta dentro de campo, como ele pegou a bola e foi bater o pênalti. É isso aí. Achei legal isso aí. Hein? E que batida, né? Que tinha outros para bater. Tinha outros, né? Tinha o Coutinho. O Coutinho já tinha feito 2 gols, né? Tinha feito um gol. O Piton já bateu pênalti pela Copa do Brasil. Pois é. Não, o Piton bate bem também. Sim. E o próprio David também. Bater ele também. não tinha batido um pênalti ainda no Vasco, Ryan. De profissional não tinha visto. Mas isso aí é bom. É o crescimento dele. Ele tá... E a comemoração dele, posso falar isso? A comemoração do Ryan é de quem é torcedor. Eu vi os bastidores ontem, antes de dormir. O Vasco solta aqueles bastidores, que é bem legal. Ele tomou amarelo. Tu vai defender o amarelo, não. Né? Ele tirou a camisa. Infelizmente. Não, é um ato, enfim, de garoto também. Vou lá, vou passar a mão na cabeça dele. Pano rosa, meu pano rosa pra ele. Ele vai pra câmera e fala, isso aqui é Vasco, porra, Vasco. Ele grita, ele comemora. E ele fala assim, é pra meter mais. Quando ele volta, é pra meter mais. É pra meter mais. Tem muito de Diniz, coisa de quem tá querendo, que é o que você fala de... Tá ligado, de quem tá atento ao que tá acontecendo ali. Você vê o adversário fragilizado, tem que fazer 3, tem que fazer 4. Refletiu em campo o que eles queriam.
O Santos se perdeu completamente. Exatamente. Eu queria fazer, já que a gente está falando do último jogo, eu queria fazer 2 perguntas. A primeira é se você já teve algum contato direto assim com o Diniz, alguma conversa assim direta? Não, nunca Conhece tive. bem ele? Não conheço. Nem jogaram contra? Nunca joguei. Qual a percepção que você tem do entendimento dele do jogo? O que você acha? Eu gosto do trabalho dele, né? Muitas vezes eu acho só que o pessoal se prende muito, né? Numa forma de jogar, aquela forma ali como se fosse... única, e ele não tivesse uma outra, entendeu? Uma variação, uma opção. E isso aí que me preocupava bastante, né? Porque a outra passagem dele pelo Vasco foi assim, né? E depois na seleção foi a mesma coisa, tentando um jogo que tem que ser muito treinado. Engraçado que em termos de resultados, essa passagem não está tão diferente da outra, né? Só que ele entrega rendimento até o Vasco começa a render mais com a chegada dele. Ele tem um material humano melhor também do que tinha na outra passagem. Sim. A outra pergunta... Não tanto assim também, né? Não é tão melhor. Quando hoje? Não, porque a outra passagem o time era da Série B. A outra passagem dele era Série B. Mas o time era Série B, mas tinha por exemplo... Castan. O Castan, tinha o volante que foi vendido... Andrei. Não, o Andrei não foi dele, não. Foi com ele, não. Porque o Andrei sobe. Eu não me recordo. O Andrei sobe. Mas o Andrei tá... O ano do Diniz, eles não sobem. Não? Não sobem. O Andrei sobe na Batalha de Itu. Foi agora há pouco tempo. Ituano. Foi o ano que ele assumiu o Vasco, no ano que não subiu. A outra pergunta pra gente não sair do jogo contra o Santos, o Verratti foi suspenso. E a gente, né, agora tá... Tá muito esse tema, tá latente, né? O Verratti pra mim é titular absoluto. Pra mim, né? Então explica pra gente. Explica porque ele faz gol. Beleza. Aí ele não atua e o Vasco mete 6. Sabe como é que é? Mas é um jogo, né? Eu acho que a gente tem que ter cuidado, porque eu já vi muitas vezes o pessoal falando sobre isso, né? Que o Verratti não vinha jogando bem, que tinha que sair. E aí eu até me preocupei, né? Porque o Verratti não joga bem, mas ele faz sempre gol. Como é que pode, né? Qual é o segredo? Porque a bola não chega quase. Quando chega... Zé Roberto falou isso aqui. A bola chega espremida. Passada. Quando a bola chega, ele tem 2 caras em cima dele, um querendo abraçar, que ele nem tá de aniversário. Eu vou trazer em cima dele. Eu concordaria mais com você com essa frase da bola não chega antes do Diniz. Uhum. Depois do Diniz, eu concordo um pouquinho menos com a bola não chega. Não, eu vou trazer argumentos aqui. Eu acho mas eu entendo o que você tá falando. Ele não é... Muitas vezes eu vejo, por exemplo, o time do Vasco pegar a bola e jogar essa bola na frente pra ele. Cara, tu não conhece o teu companheiro? Excelente. Esse jogador, ele é pra bola longa? Não é bola no pé. É um jogador pra bola no pé. O Verratti tem que receber essa bola no pé e fazer com que ele faça só o apoio. Como jogava o Evair. Vai jogar uma bola pro Evair em velocidade? Tu acha que dá? Pô, mas o Evair, quando a bola batia no pé dele, era muito diferente. Não, mas tô dizendo a bola em velocidade. Características. Não, eu concordo com isso. Aí eu vejo o pessoal jogar a bola na frente pra ele. Não vai pegar, cara. Não vai pegar. Não, então, a gente fez uma live logo pós-jogo e eu e o Bruno, a gente comentou, o Leonardo não pôde participar e eu falei... Eu espero que a torcida do Vasco, principalmente, que tá nesse negócio de pró-Verratti e contra Verratti, não traga um problema que a gente não precisa. Na verdade, o Diniz está encontrando um problema que ele é meio que fantasiado, é uma solução fantasiada de problema. Porque ele hoje tem... Se ele não tem o Verratti, ele teve solução com David Nuno e Ryan. Mas são coisas diferentes, a gente tem que ver essa situação. Por exemplo, o Vasco vai jogando em casa... O Verratti tem que jogar, na minha opinião. O Verratti tem que jogar. Na minha opinião, o time vai pra cima, vai pra dentro. Concordo. Agora, o que eu não concordo, por exemplo, é ele tem que jogar todas. Isso aí. Então a gente tá de acordo. Ele não pode, estamos de já não tá assim com todo esse gás. Esse é o ponto, Mauro. E alguns jogos, seria interessante ele entrar, por exemplo, no segundo tempo. Exato. É esse o ponto, Mauro. Perfeito. Pra poder, porque dá mais mobilidade pro time... E, ao mesmo tempo, o adversário vai ter mais dificuldade. Eu tenho só um ponto nessa questão toda envolvendo o Verratti, é que dos últimos jogos o Verratti realmente começou a perder gol, que antes ele não perdia. Chegava uma bola e ele fazia. Às vezes a bola nem era pra ele, ela cabeceava e fazia gol. De cabeça ele... Nos últimos jogos chegaram algumas e ele acabou não tendo tanta efetividade. Mas nessa época a gente não tinha o David como opção. O David estava machucado nos últimos 5, 6 jogos. A gente não tem mais o Adson, só tinha Lloyd e Garré, que muitas das vezes o Vasco nem substituía.
porque não tinha nem opção no banco. Não, mas o David já tá pronto e apto já há alguns jogos. Mas demorou pra caramba. Não, né? a gente passou um ano sem o David aí. Então, os últimos 5, 6 jogos. É isso, então. Esse período, o David está em recuperação, o David foi jogar 90 minutos quando voltou, mas a gente até surpreendeu. Agora a gente voltou de uma lesão grave. Quase um milagre isso aí. Exatamente. E agora a gente ainda tem a chegada do colombiano. Que tem o colombiano, tem o Estrela que tá voltando, o moleque da base, tem o GB. E uma outra coisa. Agora a gente tem opção, mas antes não tinha. Sim. Então era o Verratti que era a única opção. Mas o que ele falou eu concordo muito. Dentro de casa, o Verratti tem que estar. Agora fora, tem que repensar. Eu não sou, porque o Diniz joga igual. O Vasco jogou muito bem, o último jogo antes da parada, contra o São Paulo lá. Não foi um 6-0, foi um 3-1, mas foi um massacre. E o Vasco perdeu muito gol. Com o Verratti em campo, com o Verratti fazendo gol. Foi. E o David... Vamos jogar sempre no Morumbi. E o David meteu um golaço. O primeiro tempo do David... O David fez gol também naquele jogo, né? Não. Agora nesse jogo. Ah, tá. O primeiro tempo do David agora contra o Santos foi fraco. Vinha sendo ruim, Foi fraco. Voltou o segundo tempo, ele achou aquele gol lá, golaço. Ele quase deixa a bola sair, inclusive, no primeiro gol. Ele se atrapalha ali. Ele tava mal no primeiro tempo. Assim, nem não dá pra ser céu e inferno. E aí, volta a falar, o Vasco finalizou 7 vezes ao gol contra a Internacional, finalizou 7 vezes ao gol contra a Independente Del Valle, finalizou 7 vezes ao gol contra o Santos, no último jogo, e finalizou 7 vezes ao gol contra o Grêmio. Só que a bola não entrou no jogo, no outro entrou. São sinal 7. Não, mas então, eu acho que a gente tem que ter cuidado pra não... O volume de jogo tá acontecendo com ou sem o Verratti. Será que ela vai voltar? 7. Eu fico preocupado, sabe o que é? É tu começar a colocar em xeque um monte de coisa. Um porque eles vão começar, o Léo Jardim não é tudo isso. O PH também não é tudo isso. Né? Daqui, quem mais que a gente pode dizer que não é tudo isso também? Né? Eu acho que não é por aí. Não, eu concordo. A gente tem, mas o torcedor, o problema do torcedor, às vezes, né, que meu pai sempre falava isso, é que o torcedor, às vezes, vai pro jogo e ele tá com o radinho aqui. Mas ele tá vendo o jogo ali. Sim. Precisa do radinho? Não. Ele quer a informação. É o fator da influência hoje. Então, aí a informação começa... Ele não conclui por si só, né? Ele não consegue ver o jogo isolado. Ele tá condicionado de uma opinião. Né? Então, por isso que eu comecei a me preocupar. Falei, cara, o Verratti tá mal. Ele é o goleador do Vasco, ele tá mal. O goleador do futebol brasileiro no ano. Então, nós vamos querer realmente tirar o Verratti, vamos querer tirar o Léo Jardim. Quem mais vamos tirar? Pois é. PH. São os melhores. O que precisa o Vasco é trazer aqueles que estão faltando. Né? Quem são os jogadores que estão faltando? Né? Um meia, um volante ali, que até agora não... Um zagueiro. Nenhum Mauro Galvão. Um zagueiro. Tá faltando. Que chega e assuma ali... Um outro atacante, que seria bom também, pro lugar do Verratti, 9. O Verratti não vai jogar todas, é impossível jogar todas. Tem jogado, né? É isso que a gente levanta aqui, né? Eu não sou nem 8 nem 80, também não acho todas o Verratti... E todos os minutos. 90 minutos. E a base, né, cara? A base tem que jogar... Então, botar pra jogar. Os caras jogam ou não jogam, pô. O Vasco levou agora, que fez uma viagem só, né? Foi pra São Paulo e agora foi pra Caxias do Sul. Não bateu no Rio. Na relação tá lá o Léo Jacó, que é um artilheiro da base no ano. O GB também, que já estourou a idade do Sub-20. Tem que ver logo, pô. E estão ali. Esse GB já tem uma data, já que ele tá ali no banco, né? Tem sofrido lesões também, né? Ele ficou fora do banco durante alguns jogos que sofreu. O GB, na verdade, né? Ele sobe, ele não vai tão bem, não aparece tão bem. É quase vendido. Aí... Isso, quase foi pro Aí o Diniz usa ele no jogo contra o Independente Del Valle lá. E o time tava bem. O Vasco começa bem. E infelizmente o Piton, né, é expulso desnecessariamente. E aí depois o time desanda. Mas ele começou muito bem o jogo lá. Logo depois ele machuca. Verdade, naquele jogo, inclusive, era um jogo que era melhor ficar com o GB do que com o Verratti. Sim. Era um jogo que a gente teria que ter pelo menos uma válvula de escape, não tinha. Ele iniciou com os dois? Ele iniciou com os dois. GB e Verratti. Mas aí eu acho que não combina. Eu como treinador, não botaria. E tava até bem, foi o que eu falei, os 10 minutos estavam bem. O GB tava móvel. Tava se movimentando pelo campo, mas ele, pelo que eu vi, assim, a característica dele não é muito de mobilidade. Ele é mais 9. Ele é mais 9. Mas tem... Ele é meio lentão, porque ele não é tão ágil. Sim. Ele tem uma certa mobilidade, ele até circula, tal. Tu vê que ele tem um pouquinho mais de capricho com a bola, assim, carinho com a bola, né? Exato. Do que o Verratti. Mas... Na emoção do nosso convidado aqui, a gente já
pulou para 2025 e eu não falei de 98 ainda. Vamos, volta. Deu um salto grande. Vamos fazer um volta. Rebobina. Maurão, vamos lá, vamos falar de secar Libertadores, que eu costumo dizer entre os meus amigos que, para quem não viu, né, os mais jovens, o Vasco teve 2 finais da Libertadores em 98. A final contra o River, que a gente considerava já. Eu não sei se vocês imaginavam no elenco que ali seria a final. Não, era um jogo complicado demais. O que acontece? Jogar na Argentina, a gente sabe que tem a torcida não para, né? Ela empurra o time. E o time deles também era bom. Muito bom. Era, não sei, acho que tinham 4 ou 5 jogadores da seleção argentina. Vou pegar aqui e alguns da Paraguaia também, né? Eu acho que o zagueiro Ayala. Ayala é paraguaia. E então, muitos jogadores de qualidade. O treinador até era o... Passarela? Era esse que foi aqui do Vasco? Não, Ramon Dias, verdade. Ramon Dias. E aí depois acabou vindo pro Vasco, né? Nós conquistamos aquele título, foi maravilhoso. Aquele jogo, sempre o pessoal fala, eu digo, foi o mais difícil, né? Que eu acho que eu joguei. Porque é um sufoco que estava aquele jogo, nossa. Então, aquela época ainda, né, os brasileiros eram obrigados a jogar entre si, porque não podiam chegar como acontece hoje, final brasileira da meio. Então, o Vasco, assim, aquela foi considerada uma final, mas o Vasco oitavas, quartas... Todas foram finais, né? Oitavas foi o Grêmio, que era o campeão brasileiro de 96. Né? 96. Não. Grêmio Portuguesa. Sim. Mas foi em 98, pô. 96. Não, eu digo assim, o nível dos plantéis que a gente enfrentou. Ok, tinha sido campeão. Sim. O Grêmio ganhou a Libertadores em 97. Não, o Cruzeiro ganhou a Libertadores em 97, que foi o que o Vasco pegou nas quartas. O Grêmio ganhou a Copa do Brasil. 97. Isso. A gente pegou o elenco campeão da Copa do Brasil, pegou o elenco campeão da Libertadores em 97, que era o Cruzeiro, que fez a final do Mundial. O Grêmio, cascudíssimo, né, de Libertadores. Cascudíssimo, era um excelente time. Tanto que o Mauro, quando volta nessa época aí, ele... Eu tava no Grêmio, ele tava no Grêmio, né? Então, ele pensa em voltar para o Grêmio, que era o plantel forte. Então, e aí pega o River, que era campeão argentino. Ele tinha ganhado a Libertadores. A anterior. Do ano anterior. O River era o campeão anterior. Era o atual campeão. Então, nós batemos todos os campeões nós batemos, na verdade. Sim. Grêmio, Cruzeiro, River e eu não sei se o Guayaquil depois se o Barcelona tinha sido campeão, acho que não, Barcelona não. Devia ter sido campeão do Equatoriano. Equatoriano, né? Cara, olha o River. Donizete e Luizão como encaixou também, né? Isso foi a nossa salvação, né? Porque saiu Edmundo e Evair. Saiu, quando eu vi que saiu o Edmundo e Evair, eu disse, caramba, como é que nós vamos fazer gol agora? Vai ser uma confusão. O Pantera, eu tô junto dele, cobrando, pedindo pra ele vir aqui, cara. Vou falar com ele. Fala com ele, Mauro. Fala com o Pantera. E quem era... Panteroso. Quem era o diferencial daquele elenco lá, Mauro? Quem que você percebeu assim, cara, esse aí foi toda a diferença? Porque o Juninho ganhou até a música, mas basicamente só fez um gol. Não tinha diferença, acho que era esse. Era o conjunto, O conjunto era muito forte. Wagner era lateral. Porque em 97 a gente tinha um time bom, mas não tinha um elenco tão bom, depois que nem foi, né? Em 97 foi o Edmundo, o cara aqui, né? E em 98 a gente tinha reservas bons, né? O Wagner se firmou também no time. Jogava muito. O Wagner era muito habilidoso. 3 meias para 2 lugares, que era Ramon, Juninho e Pedrinho. Então, hora um, hora outro. Eu acho que isso aí é um dos segredos também do nosso time, né? Os meias. Muito técnicos, né? Hoje não tem, muito difícil. Não tem. Eu acho que tinha 3 camisas 10 ali. Muito bons. Em 98 era o NASA. NASA Luizinho. Tá, mas a final da Liberta jogaram os dois? A final jogou... Jogaram os dois. A final jogou Juninho Pernambucano e Pedrinho, se eu não me engano. Não, Ramon. Pedrinho no banco? Eu acho que sim. Então era trocava muito. 2, né? Eles mexiam muito, mas pode ter sido. Porque o Pedrinho jogou... Eu lembro que o Pedrinho jogou... Porque o Juninho tava machucado. O jogo contra o River Plate foi 1-0 em São Januário. Não, foi gol do Donizete, foi do Pedrinho, não. O Donizete esquerda. Donizete esquerda. É interessante que eu agora fiz uma pergunta se o Vasco jogava no 4-4-2. É interessante porque hoje tá mais latente um 4-3-3. Será que é porque o espaço de jogo diminuiu e aí usa-se pontas pra abrir o time adversário? Porque antigamente usava-se muito 4-4-2, né? Tinha mais meia. Só que o time os meias não transitavam na linha, igual o transito ponta. Mais por dentro. Então, mas imagina só, hoje, jogando sem ponta, se todo mundo transita por dentro, como gera espaço?
Eu fico me perguntando isso às vezes. Mas aí o atacante vai pra lá, o Donizete... Tem que cair pras pontas, né? O Edmundo, quando em 97, também caía naquele lado ali. Então, e os caras pisavam muito na área, os meio-campos, né? E o lateral também, né? E o lateral atacava o tempo inteiro. Muito lateral. Hoje é mais defesa direita mais. e defesa esquerda. Antigamente era lateral. O Felipe, praticamente, não era lateral. Não. Ele começava a jogar aqui, depois ele vinha pra direita, né? Transitava todos os setores. A gente falou exatamente o time que começou mesmo. Quem começou a final foi Nasa, Luizinho, Juninho, Ramon, Luizão e Donizete. Depois entrou o Pedrinho, depois entrou o Alex Pinho, depois entrou... Alex Pinho era zagueiro, né? Vitor. Foram essas 3 substituições. Vitor lateral. O Lopes adorava o Alex Pinho. Acho que ganhando, vamos botar o Alex Pinho pra segurar. Porra. Aí jogar fazia 3 zagueiros. Pra fechar, né? Ele era um cara forte, né? Alto, 1,94, 95. Aí era bom na cabeça, mas com o pé, Jesus. Maricá! E o Maricá em que ano? Maricá desde 97. Ele tava em 98 também. Tava, né? Tava. Então, em 98, Mauro, como é que foi aquele jogo lá contra o Rio, aquela falta do Juninho? Como é que é, Mauro? Porra, Maricá! É o que o Diniz faz com o Ryan hoje. É o quê? É o que o Diniz faz com o Ryan hoje, fica no ouvido dele o tempo inteiro. O cara começa a fazer, nem olha pro treinador, olha pro outro lado, tá louco. E essa final aí contra o Barcelona, teve mandinga, invadiram o vestiário, te receberam no aeroporto. Como é que foi essa batalha lá contra o Bayern? Assim, a preocupação que a gente tinha era não deixar que isso aí entrasse, né, na mente porque às vezes o jogador se sente, né? Ele fica meio, um pouquinho os caras vão entrar aqui, a gente conversou antes, olha só, isso aí, cara, é normal. Todos os jogos aqui, isso acontece. Então, é dentro do campo. Fumaça no vestiário? Fumaça no vestiário. Pedra. Um monte de coisa, nós entrando ali para aquecer, os caras já começaram a jogar coisa. Então, não é uma coisa assim que tu possa dizer assim, não, é uma novidade. Não é. Sim. Mas muita gente ali nunca tinha visto isso. Intimida, né? Dá uma intimidada, mano? Intimida para quem nunca viu. Né? Mas a gente tinha mais experiência, né? Então a gente passava para os outros aí, ó. Vamos lá, porque o jogo é dentro do campo, cara. Nós vamos ter que jogar, né? Isso aqui não é uma guerra, é jogo. Quando a gente entrar ali, é só bola. A gente tem que jogar futebol. Se a gente entrar no jogo e começar a dar pontapé e querer pegar os caras, vão perder o jogo. Vai ter gente expulsa. É isso aí que não pode acontecer. Isso é o papel do capitão, né, Mauro? É claro, porque senão o cara começa a ficar nervoso, achando que os caras vão fazer uma coisa, aí ele começa a fazer outra já. Tentando responder. O nosso time não é um time violento, não era um time violento. Então, pra que tu vai mudar teu estilo de jogo? Mauro, eu na época, em 98, eu tinha só 11 anos. Mas eu tive uma sensação, e você me corrige. O jogo contra o Barcelona, ele talvez tenha sido mais difícil fora do campo do que propriamente no campo. Teve jogos mais difíceis no campo, não teve? O Barcelona foi um jogo mais... apesar de ser uma final, não foi um jogo mais... Não, mas não foi, não. Eu acho que é um jogo que engana muito. Aquele é o tipo do jogo que você entra meio assim, devagar e os caras te atropelam. Não, mas também entrar numa final devagar não pode, né? Mas eu digo assim, tem que tentar não confundir, né? Porque às vezes você diz assim, não... Contra o River, já foi a decisão. Na prática o River tinha um time melhor, né? Pois não, mas é isso aí que acontece. Tu vai, um jogo contra o River com tudo, e depois no outro tu vai meia boca. Aí já era. Aí tu perde. Vai desconcentrado. Esse seria o maior erro nosso. A gente conversou sobre isso também. Olha só, nós ganhamos do River, mas... Pezinho no chão. Para ser campeão tem que ganhar do Barcelona. Não adianta. E só para lembrar, o Vasco em São Januário ganha de 2-0. E faz 2-0, assim, não fácil, porque o Donizete acha um gol assim, né? Chutaço. E depois é um golaço do Luizão na tabela com o Mauro. O Mauro tá fazendo o que ali também? Tem uns estalos assim que a gente dá, às vezes. Ele é da ponta, Depois cara. desceu que era zagueiro, mano. É por isso que eu te falei que eu tenho que conhecer as outras posições. Né? Quando acontece, a gente vê muitas coisas assim vem na cabeça da gente. Quando eu vi que a bola caiu no pé do Felipe, eu disse, eu conheço o Felipe. Ele não vai levantar essa bola, ele vai jogar no Luizão. Aí eu tava voltando, foi escanteio, né? Eu tava voltando, quando eu tô voltando assim, eu sei o que eu vou fazer. Vou voltar. Dei a volta no cara. E quando eu dei a volta no cara, o cara que tá de frente não consegue fazer isso aí. Sim. Porque ele não tá esperando. Então, quando eu já voltei. Quando eu voltei na frente dele. Aí o Luizão dominou e jogou pra mim. Aí eu fui chutar, os caras fecharam, dei um toquinho e joguei de bico pra ele. Biquinho, tuc.
Você tirou, assim, os lances diferentes, Clareou mas a jogada. clareada é que nem a clareada que eu exaltei muito, que a clareada que o Nuno deu pro Coutinho. Sim, foi a mesma É. coisa, a mesma coisa. Você clareia ali. E é impressionante como pouquíssimos jogadores fazem isso. E parece fácil pra gente aqui, né? Tipo, né? Parece algo que... Bom, pra mim, vendo a televisão é bem fácil, assim. Não, mas é algo que se cai na maioria dos jogadores. Mas lá dentro. Chega batendo, Lá chega dentro, batendo. ninguém. Pô, os caras não. Parece que não pensam, cara. É. Mas como é importante, né? O pivô, né? Tu vê quando eu vejo Sim. que o Felipe pega essa bola e diz, ele vai jogar no Luizão, que era o pivô, no caso dele. Ele chegou, veio, só que o cara não consegue antecipar ele. Ele domina e joga pra mim. Bom, aí a gente tá falando de Libertadores Mundial. Como é que foi Pois é. aquele jogo Sai de um ápice Com pra... o Real? com o Real? Olha, foi um jogo que a gente fez acho que a gente fez o máximo ali, cara. A gente fez o que dava pra ter feito. Eu não gosto nem de ver esse jogo, na verdade. Assim, Pô, acho que ninguém, mano. A sensação no pós-jogo que a gente jogou bem, É. né? Dominamos, e no momento que a gente estava melhor em campo, a gente tomou um gol. Aí Eu deixei de quem ir pra fizesse- escola, cara. quem pra assistir esse fizesse o jogo. gol ali ganhava o jogo. É. E o Vasco teve muita chance. Teve a jogada do Eu Juninho, jogada do implorei Felipe. pra minha mãe deixar eu ficar em casa pra ver o jogo. Todo mundo lembra onde é que tava naquela triste Isso, manhã. igual o Que Vasco era, o Palmeiras. jogo começou 8 da manhã. 8 da manhã. Não, pô. era hora de escola e eu não fui. Fiquei em casa pra ver o jogo. E Mauro, exatamente. Uma Olha, pena mesmo. foi um detalhe muito ruim ali aquele jogo. Não tinha, a gente sempre fica com essas, mas e se. Mas eu acho o seguinte, cara, eu sempre falo assim, claro que a gente quer ganhar o jogo, mas assim, o Vasco representou bem, Muito. deixou uma muito impressão bem, boa. Muito. E outra coisa, a gente não estava jogando contra qualquer time, né? Talvez nos A melhores gente Real jogou Madrid contra ali. o Real Madrid. clube do mundo, Depois a gente ganhou do Manchester United É. aqui também, que era o time da moda naquele momento. Sim. E, então, são vários episódios assim marcantes, né, do E nosso aí, time. já que você ligou pro Mundial de 2000, vou falar de outro título marcante, que foi aquela Mercosul. Como é que foi aquele jogo, Mauro? Foi uma loucura. Eu acho até que... Aquele jogo, na que verdade, aconteceu no eu vestiário? entrei no Vai. meio do jogo, né? Isso, eu lembro, eu eu entrei lembro. no meio do jogo. Começou com o Odivan e Júnior Baiano, Odivan e e o Júnior Júnior Baiano. Baiano, inclusive, fez de tudo para que a gente não ganhasse. Júnior Baiano Teve uma noite infeliz ali, vamos dizer foi, assim. deu um problema ali. Mas Saiu a corrente da Resolveu bicicleta. que jogar vôlei, botou a mão na bola. E aí, eu quando eu entro no jogo, tá 3-3. Aí a gente tava naquele negócio, vou entrar, não vou entrar, vou entrar. Aí vou entrar, entrei. Papai Pra segurar Joel. o jogo. A iniciativa era isso que eu ia falar. Pra pra segurar o 3x3. 3x3. de quem? Entrei no lugar acho que do Paulo Miranda, Paulo Miranda. se eu não estou enganado. Sim. Que o Paulo Miranda, ele ficou como zagueiro, Recuou, né? porque a gente tinha que empatar o jogo. Sim. Então não adiantava tirar ele Sim, sim. e botar um zagueiro. Tinha que empatar primeiro. Ele Deu desceu de o- volante para O zagueiro. Joel deu uma de Diniz. Foi, É. foi. Não, mas ali tava um bate-boca danado. Todo mundo falava isso. Eu ia todo perguntar mundo... como é que era o vestiário, como é que foi Bate-boca aquela como? loucura. Não, bate-boca, um falava aqui, entra agora, não entra. Eu dizia, não, mano, espera um pouquinho. Porque eu queria entrar, mas o time precisava empatar o jogo. Então não adianta tu botar um zagueiro se o time precisa empatar o jogo. Pera aí, Mauro, deixa eu entender então. Quando ele te chama pra entrar no jogo antes do 3x3. 3x2, isso. Ah. Que é quando o Júnior Baiano é expulso. Aí a gente conversou ali, vamos esperar. Aí quando deu 3x3, aí eu disse, vamos entrar agora. Agora é a hora. Entrar pra garantir. Que ali o 3x3 já era uma vitória. Porque ia pros pênaltis, né? É. Sim. E aí a bola cai no pé do Romário. Você tava no vestiário. Nem precisou, né? Nem precisou de Você pênalti. tava no vestiário no intervalo do jogo? Tava no vestiário. E aí? Como é que foi ali Qual o... foi a conversa, assim? Porque. Era um clima de Houve- velório ou era Não, aquela não, expectativa de houve virada? Um pouco de cobrança só, assim, entre a gente mesmo, né? Pô, vamos lá, pô, cara, o que tá acontecendo? A gente tomou 3 gols, a gente não tá jogando, cara, não estamos jogando. Vamos jogar, pô. E aí, as substituições, né? Viola, né? No intervalo, quem entra? Viola entra e muda o e jogo. Quem mais que No entrou? intervalo entra só o Entrou, Viola. não, o Viola e o Euler. E quem sai? Lembra? Pô, Vê aí, Bruno. Puxa aí aí. O também Euler não tá- começou. Tu tá vendo? Eu acho que o Euler começou. O Mauro. Euler já tava. Começou? É, O eu Euler acho já que a única tava. mudança Então foi foi a o saída Viola. de um volante Ele tira um volante tirou pra o botar Nasa. o Viola. Tirou o e Nasa. entrou o Viola, É. O Juninho desce pra fazer o 5. O Juninho Pernambucano jogou Isso. aquele de O volante. segundo homem. Que teoricamente ficou primeiro, porque o Paulo Miranda foi pra zaga. Na verdade, então acho que foi um só, né? Quando o Júnior Baiano é expulso. Foi isso. Porque Foi só o Viola. Aqui agora tem 5 substituições, já tô pensando que... Então só entra o Viola e sai o nada. Só isso. Só no isso. intervalo. Só que o Viola entra de setinha pra cima. É. Era arrastada atrás de arrastada e vai levando. O Romário deu uma entrevista no Charla Podcast há pouco tempo, falando que eu não vou cometer um erro, mas ele cita que tem um jogador do Palmeiras que sai junto com ele no intervalo e fala assim,
Bicho, acho que dessa vez tá ruim pra vocês, acabou o jogo, hein? Ah, houve isso, mas aí foi direto pro jogador. Pro Romário, Pro Romário, não foi no intervalo ali. Não, ele falou que na hora de descer pro vestiário. Sim, mas não foi no nosso vestiário. Não, foi pro Romário. Foi pro Romário. Eu acho que foi o Magrão. Não, eu não vi isso, não. Mas o que o pessoal comenta é que tinha gente já marcando festa, tudo. E o que o cara fala pra ele? Aí o Romário falou assim, olha, eu acho que a gente não tá morto, hein? Segura. Teve gente que foi perguntada sobre isso, né? Acho que foi o Galeano, né? E ele falou que não. Que não falou? Nada disso. Não sei se foi o Galeano. Esse que falou. Ele desmente a história do Baixinho, né? Eu não lembro quem foi. Não sei se foi o Galeano com o Baixinho, não sei. Não, eu não lembro quem foi. Não quero citar nomes aqui, mas o Romário falou no Charla Podcast. A última vez que ele falou isso, ó. Alguém chegou no intervalo e falou assim, pô, Baixo, acho que agora acabou, hein? 3-0, não tem como ele, não. Não, calma aí que tem muito jogo. Na boa, assim, pô, a gente é vascaíno, mas olha só, e a gente não teve lá dentro nesse nível, ninguém jogou bola, né? O Igor jogou, mas enfim, nesse nível, não, né, Igor? Pô, não dá uma desmotivada, não? 3-0, não dá uma baixada de guarda, não? Não teve isso? Não teve isso, não teve. O time do Vasco era muito bom tecnicamente, então a gente confiava bastante. O que não dava para entender era o que tinha acontecido no primeiro tempo. No primeiro tempo a gente não jogou, só jogou o Palmeiras e eles tiveram, não sei se foram os gols, eu não lembro direito. O gol, eles fazem um gol, sai a bola, eles fazem logo outro. Na sequência, o Tuta faz... Então, foi meio que assim, um gol atrás do outro, aí termina. Eles fazem o primeiro, isso aí acontece, fazem o segundo em seguida, e aí no final do primeiro tempo eles vão e não tem explicação para aquilo? Não tem explicação. O que acontece? Tem, por exemplo, esse jogo que o Vasco fez contra o Santos. Né? Todo o ataque que o Vasco praticamente fez gol. Foi o que eu falei, 7 chutes, 6 gols. Então, é o dia que a coisa, tudo acontece. Tá do seu lado. E com a gente também, eles foram, só que tem o segundo tempo. Nós também fomos e fizemos. Né? E aí... Não, mas eu acho assim que é um sentimento assim, de muito... gera muito orgulho e também muita, não é incredulidade não, mas assim, muita dúvida na nossa cabeça, como é que vocês, após tomar 3, tiram força, né? Lógico que a gente sabe que à medida que faz 1, faz 2, a coisa vai melhorando. Deixa eu te lembrar um jogo. Mas é interessante isso, porque... São Paulo, aqui no Rio São Paulo, no Maracanã. São Paulo ganhando a gente 2-1. Nós fomos pra lá, pra final, jogamos a final, ganhamos de 3-1 deles. Santos. Não, o São Paulo. Não foi a final, foi a semifinal. Tá. A final foi Santos, já tava no Maracanã. Final foi Santos, então, ali parecia que tava perdido também. Sabe onde eu quero chegar mais ou menos também? Que lógico que tem muita força pra remar e pra subir a ladeira de vocês, mas eu acho que também há muito demérito do outro lado, cara. Não, mas eu acho que dá uma baixada ali do outro lado. Dá uma relaxada que o Mauro falou Pô, os caras saem, porra, e aí? Já foi, né? Já foi, Mas aí entra na questão do time. O time do Palmeiras, né? Como é que era o estilo dele. Não era um time tão qualificado, assim, tão cascudo, né? Cascudo. Pois é. Se tinha essa, sabe, o nosso time, queira ou não, ali tinha muito jogador. jogador. O time do Palmeiras na final aqui, você analisa. Eu se fosse palmeirense, eu ficaria muito chateado com uma virada de 3-0. Papo de, entendeu? Não, olha só, você tá falando uma virada, não é uma virada numa final. E com um a menos que nunca aconteceu no final isso. do jogo. Na casa do adversário. Fala. Sérgio, reserva dos Marcos Eterno, que estava com o titular, Arce da seleção paraguaia. Gilmar e Galeano. O lateral era Thiago Silva, lateral esquerdo, não conheço. Não lembro. Fernando Magrão, Rodrigo Tadei e Flávio. O ataque era Juninho e Tuta. O nosso time era muito superior, né? Era muita diferença. A surpresa é como esse Palmeiras chegou. 3-0 é que são, assim, estranhos. Como esse Palmeiras fez 3-0. Mas enfim, coisa de Não, mas é jogo, né? É jogo. Jogo, tudo pode acontecer. Mauro, infelizmente, a gente está caminhando para a parte final do nosso podcast aqui. Todo mundo em casa fez isso. Que peninha. Mas ainda tem muita coisa, tem muitas informações que eu quero sua. Uma delas é um ping-pong rápido. Ping-pong? Eu te faço uma pergunta e você responde. Não é meu forte, ping-pong. Por exemplo, qual foi o seu maior parceiro de defesa? Talvez essa seja muito fácil de responder. Eu tenho 2, assim, que ficaram muito marcados, né? Que foi o Gotardo e o Odivan, né? Sim, o Gotardo muito bom jogador também. O Gotardo por uma dificuldade, né, muito grande, né, de ganhar um título depois de 21 anos. É verdade. E o Odivan pela parceria, né, de tanto tempo juntos, 3 anos, quase 4 anos juntos.
E não é fácil. Até hoje a gente se dá bem. Eu ia perguntar isso, se essa amizade transbordou para fora do campo. Até hoje a gente faz eventos juntos, Legal. a gente sai junto. Que bacana. Então essa foi a melhor, seus dois... melhores duplas. Economizando bastante, né? Porque tem muitos zagueiros bons. Eu tive a oportunidade de jogar. Se puder falar, Ricardo Rocha, Ricardo Gomes, Aldair. No Inter, Mauro Pastor, Aloysio, Pinga. Um atacante mais difícil que tu marcou? Reinaldo, Atlético Mineiro. Roberto, que eu tive também. Dinamite. Marquei o Roberto. Poucos jogos, mas marquei. E assim, beleza. Tem muitos atacantes tá bom, né? fortes. Pô, Reinaldo e Roberto, não precisa dizer mais ninguém, não. Né? 2 craques de Copa do Mundo. E, Mauro, um gol inesquecível aí pode ser sofrido ou marcado. Gol inesquecível? Ou que você sofreu e falou assim, não acredito que eu tomei esse gol último. A contra? Ou a favor. Ou a favor. Você escolhe inesquecível na sua carreira. Pode ser um sofrido e um marcado. Um gol a favor. Melhor, né? O segundo gol contra o Barcelona de Guayaquil aqui no Rio. Que eu faço a tabela com o Luizão. Esse vídeo tem que ir pra tela. Esse gol ele é emblemático. Porque 2-0 é um resultado muito difícil de tirar. Exato. 1-0, tudo bem. 2-1, né? Mas 2-0... Mas olha, quando saiu tem que jogar muito. Isso. Mas quando saiu 2-0, eu imaginei que fosse terminar uns 4-0 o Vasco. Mas 2-0 para um jogo desse nível é muito resultado. É muito. Maurão, você tem que lembrar agora o título que mais te emocionou na carreira. Isso aí todos emocionam, cara. Não tem como. Todos os títulos que eu conquistei, graças a Deus, em todos os clubes que eu passei, inclusive na seleção. Vou dizer assim que o primeiro, né, que é sempre o mais difícil, né? Inter de Porto Alegre, né? 79. Bacana. Brasileiro? Brasileiro. E a Libertadores pelo Vasco, que é lógico. Foi o maior, né? Vamos dizer assim, o ápice. Em termos de, né? A Libertadores é o sonho de todo mundo. E agora lembra novamente um jogo que você gostaria de jogar novamente. Você vai sair daqui, você vai falar assim, vou sair daqui, vou voltar no tempo. Qual é o jogo que você queria estar novamente? Vasco e Real Madrid. Para ganhar, para tentar ganhar. Muito bom. E para finalizar, Maurão, o técnico mais marcante da sua carreira. Você que se aventurou também como técnico, foi técnico? Poucas vezes eu fui técnico, mas foi legal, foi uma experiência boa. Foi uma experiência boa, né? É bom, né, ter essa experiência. Não, eu acho que o técnico, eu tive vários, né, muito bons, né? O primeiro, acho que é o assim, que mais marca, porque ele que me deu a chance de jogar, ele que me manteve no time, e eu acho que isso é importante, né? Porque eu tinha 17 anos, né? Com certeza, então, volta de confiança. O Enio Andrade. Enio Andrade. Ele foi campeão pelo Inter brasileiro, pelo Grêmio. Seu Enio. Seu Enio. E também pelo Curitiba. Ele foi tricampeão brasileiro. Verdade. Eu queria só fazer mais uma. Então, time de infância. Time de infância, que quando eu era pequeno? Seu time do coração. Era Colorado. E hoje? Hoje? O que você acha? Aqui é Vasco. Aqui no podcast é Vasco. Aqui é Vasco, né, Mauro? Maurão, pô, cara, que honra. Você nem imagina como eu me sinto honrado de estar recebendo você aqui no nosso podcast. Que felicidade. Obrigado a vocês aí pelo convite, por esse papo aqui, muito agradável. Daria para fazer uma parte 2 tranquilamente com as histórias que a gente tem aqui do Mauro. Ainda deixou muita coisa da pauta aqui de fora, mas foi muita coisa bom. Eu não falei, né? Muita coisa eu não falei. Pois é, mas a gente pode ter uma segunda, uma parte 2 aí no futuro, quem sabe. Pessoal, muito importante que vocês curtam, compartilhem, encaminhem esse vídeo para quem você puder. É sempre um prazer imenso estar aí sendo divulgado mais e mais vezes e a gente precisa muito dessa ajuda, com certeza. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Pessoal... Mauro, obrigado pela influência no título, obrigado por relembrar coisas enormes que o Vasco viveu. O Vasco é gigante. É pena que a gente tem passado muitos anos assim sem ter visto que... E eu queria dar um salve e um abraço apertado para todo vascaíno, que é muito vascaíno e que não viu tudo que ele relembrou aqui. Porque, cara, a gente tem motivo para ser, né? A gente tem motivo para ser. Os vascaínos da nova geração. Né? Os novos da nova geração, sigam firmes que a gente vai voltar. Verdade. Bom, e antes de finalizar, queria só agradecer mais uma vez a parceria do Diogão, do Deliciando. Vou presentear aqui o nosso grande capita com a cachaça seleta da melhor qualidade, a cachaça do Vasco da Gama. Filma aí. Aí, levantando a taça. Boa, galera. Maurão, muito obrigado. A palavra é sua. A palavra é sua, final. Foi um prazer estar com vocês, né? E claro que isso aí é uma coisa que estava
lógico que eu ia vir aqui, não podia acontecer, deixar de acontecer, né? Vim aqui no podcast da Colina, e que bom que deu certo, né? A gente teve algumas dificuldades ali, mas depois... Deu certo, no fim deu tudo certo. E também, pô, aproveitar, né? Mandar um abraço para toda a galera que está seguindo vocês, né? Que está nos seguindo, e para a torcida vascaína. E, pô, dizer, pô, Vasco, vamos lá, né? Vamos para cima. Vamos reagir. Essa Copa do Brasil aí tá aí, né? Tá viva. Vitória Vascão, tá à disposição, né? Vamos lutar por isso aí, cara. É isso aí. Obrigado, Valeu, Mauro. Obrigado, pessoal. Valeu, muito obrigado rapaziada. a todos. Saudação. Um abraço. E você quer prolongar a vida útil dos seus pneus e garantir a segurança do seu veículo? A Alta Performance trabalha com venda e reforma de pneus, serviços de geometria e suspensão para o seu carro de passeio, caminhão ou ônibus. Com equipamentos modernos e tecnologia de última geração, garantem a precisão no alinhamento, balanceamento e na montagem do pneu. Quer saber mais? Siga a Alta Performance e tira todas as suas dúvidas. W Suzano, se você trabalha com automotivos da linha pesada, preste atenção em mais essa dica. A W Suzano há mais de 20 anos atua com filtro separador de água, filtro de combustível e filtros hidráulicos. Garanta o bom funcionamento do motor, prolongue a vida útil e proteja o seu automotivo com a W Suzano. Siga no Instagram W Suzano Filtros para saber mais.